Ilusões. No horizonte do submundo, havia uma cidade que brilhava como uma promessa de redenção. Suas torres douradas refletiam uma luz que não existia, e suas ruas eram preenchidas com almas que caminhavam em silêncio, obedientes, acreditando que estavam trilhando um caminho de purificação. Para muitos, aquele lugar era conhecido como o refúgio, mas para Riven era uma mentira. Ele observava a cidade do alto de uma colina de ossos, seus olhos âmbar brilhando com desdém. Ele sabia a verdade. As almas ali não estavam sendo purificadas nem guiadas. Elas eram mantidas presas por uma crença forjada, alimentadas pela ideia de que deviam reencarnar para pagar por seus erros. Mas Riven conhecia o caos do submundo, onde não havia dívida, apenas liberdade absoluta. Ele não tinha intenção de atacar diretamente. Riven era paciente, como a morte. Ele entrou na cidade sem ser notado, sua figura esquelética envolta em sombras. Passava despercebido entre as almas, mas em cada esquina ele plantava uma semente de dúvida. Ele se aproximava de uma alma sentada sozinha em um banco, uma criança que parecia confusa. "Por que está aqui?" perguntou ele, sua voz suave, mas com um tom que cortava como uma lâmina. "Estou esperando minha chance de reencarnar", respondeu a criança. "Eles dizem que preciso pagar pelo que fiz." Riven se ajoelhou, seus olhos brilhando intensamente. "Quem te disse isso? Você se lembra de quem você foi? Ou do que fez?" A criança hesitou, sua forma tremendo. "Eu não lembro, mas eles disseram que é necessário." Riven sorriu, um gesto frio. "Lembre-se disso. No submundo você é livre. Não há dívidas. Não há juízes. Apenas você e o caos." Ele deixou a criança ali, confusa, e continuou. Em cada esquina, em cada rua, ele encontrava uma alma e sussurrava a verdade. Algumas resistiam, outras começavam a questionar. Com o tempo, a cidade começou a mudar. Almas começaram a desaparecer, deixando as ruas vazias. Os líderes da cidade, figuras imponentes com mantos dourados e olhos cheios de falsa autoridade, perceberam o que estava acontecendo. Eles sabiam que Riven era o responsável. Reuniram-se no centro da cidade, suas vozes ecoando como trovões. "Você ousa desafiar nossa ordem?" gritou um deles, apontando para Riven, que agora estava no meio da praça. Riven ergueu seu tridente, girando-o lentamente. Sua voz era calma, mas carregada de poder. "Vocês não têm ordem. Só mentiras. E mentiras não sobrevivem ao caos." Os líderes atacaram, invocando luzes douradas que queimavam como fogo celestial. Mas Riven era o caos encarnado. Ele desviou os ataques com facilidade e, com um movimento de seu tridente, invocou sombras que engoliram os líderes um a um. Eles gritaram, tentando resistir, mas não havia escapatória. Riven não os destruiu, ele os devorou, absorvendo suas mentiras e transformando-as em nada. Quando tudo terminou, a cidade estava vazia. As almas que restavam estavam livres, espalhando-se pelo submundo como fragmentos de uma verdade recém-descoberta. Riven ficou ali por um momento, observando as torres douradas desmoronarem, suas ilusões se dissipando como fumaça. Ele sabia que não havia vitória ou derrota no submundo. Apenas liberdade. E com isso, ele se virou e desapareceu na escuridão, deixando o caos fazer o resto.